Olá, boa tarde. Eu não tenho tempo para educar o meu filho. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e esse é o assunto da live de hoje. Um assunto polêmico, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 43 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Então, o tema do episódio de hoje é: eu não tenho tempo para educar meu filho. Se você está assistindo no replay, pode passar um pouquinho adiante que eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3 filhos já adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21, a Laurinha tem 19. E eu sou uma pessoa comum, com todas as dificuldades de uma pessoa comum, que conseguiu dar uma educação legal para eles. E hoje eles são pessoas especiais, estão aí vivendo a vida com decisão, com alegria. E então eu identifiquei que eu dei uma educação legal, tranquila para eles, e agora a minha missão é essa: ajudar pais e mães a educarem os seus filhos também. Então eu separei muitas dicas e sacadas e preparei um método igual ao que eu fiz para educar os meus filhos, para passar para vocês. Então eu tô fazendo essas lives aí todos os dias da semana, cada dia com um propósito. Ontem a gente fez uma live conversando sobre um obstáculo. Hoje a gente vai falar sobre ontem era um facilitador, que era as vantagens de que o filho copia os pais. Então a gente pode usar as vantagens como um acelerador na educação dos filhos. E hoje eu vou conversar sobre um obstáculo, que não tenho tempo para educar o meu filho. Então a falta de tempo é um obstáculo, né? É uma coisa que trava a gente. Então eu separei alguns tópicos aqui para falar para vocês sobre isso, porque se eu conseguir educar os meus 3 filhos com a vida corrida que eu tinha, com 3 pequenos, era uma escadinha assim, e trabalhando fora, separada, imagina. Sejam bem-vindos, pessoal que tá entrando. E se eu conseguir, gente, vocês conseguem também. Qual é a jogada? O que que eu fiz que deu muito certo? Desde o início, assim, eu sempre dediquei um tempo para eles, certo? Então, assim, sempre trabalhei fora, sempre fiz atividade física, sempre fiz academia, administrei empregada, administrei creche, como escolar, babá, porque quando a empregada ia embora, às vezes tinha que vir a babá para combinar a carga horária. E então, imagina, tinha que fazer cardápio porque eu não almoçava em casa. Então, assim, foram longos anos de muita correria mesmo, sabe? E com tudo isso, eu não deixava de me cuidar, eu não deixava de ter amigas, eu não deixava de passear. É lógico que a gente precisa ter prioridade, né? Quando a gente fala eu não tenho tempo, então precisa ter prioridade e precisa identificar o que vem primeiro na minha lista de interesses, certo? Então, isso é prioridade. Eu gosto muito de ver o significado das palavras, né? E então, falando sobre prioridade, eu vou falar alguns trechos desse livro aqui que eu li e adorei. E já tô querendo ler de novo, porque esse livro é impressionante, assim. O nome é A Única Coisa: O Foco Pode Trazer Resultados Extraordinários. Não sei se alguém de vocês aí já leu esse livro. Então, o que acontece? Esse livro tem um capítulo que fala assim:
imagina que a sua vida Imagina você sendo um malabarista e a sua vida tendo cinco pilares importantes. Um pilar, eu anotei aqui, um pilar é a família, que daí a gente considera sendo os filhos. O outro pilar, a saúde. O outro pilar, os amigos. O outro pilar, a integridade. E o outro pilar, o trabalho. Então, imagina 5 bolas e a gente fazendo malabarismo com essas bolas. É mais ou menos assim a nossa vida, né? E a analogia que esse livro usa, eu achei sensacional, porque ele fala o seguinte: imagina que dessas bolas, a bola do trabalho é uma bola de borracha, que se por acaso ela quica no chão, ela volta. E as outras bolas são de vidro, que se elas quicarem no chão, se a gente deixar cair, deixar escapar, deixar escorregar, elas vão cair no chão e irrevogavelmente elas vão lascar, quebrar ou até se estilhaçar, né? Então, assim, pensa bem, muitas vezes a gente põe o nosso trabalho em primeiro lugar. Por quê? Kátia, eu preciso sustentar meus filhos. Eu preciso trazer o sustento dos filhos para dentro de casa. Eu preciso pagar uma boa escola, eu preciso dar conforto, eu preciso manter o padrão da minha família. Precisa tudo isso. Porém, o que acontece? Se dentro não tá legal, se dentro tá faltando, dentro de casa, dentro do corpo, dentro da cabeça, não tá legal, vai refletir também no trabalho, certo? Então, o que acontece? Tem gente que trabalha e chega uma hora, bota o filho na melhor escola, dá carro pro filho, dá imóveis pro filho, proporciona tudo pro filho e trabalhou 15 horas por dia, a vida inteira. E esse filho é um filho que não tem o afeto do pai, não tem o afeto da mãe, não conhece o pai, os pais não conhecem esses filhos, porque a preocupação maior foi dar o sustento, foi suprir essas necessidades materiais, as necessidades de manter um padrão dentro de casa, né? Então, o que a gente para pensar? O trabalho precisa ter a real importância, lógico, mas ele pode ser considerado num segundo plano, sendo que a gente considera, por exemplo, a saúde, a integridade, os filhos, né, a família. A gente considera esses fatores da vida como prioridade. Então, o que eu fiz na minha vida com os meus 3 filhos que deu muito certo, e esse é o objetivo dessa live, passar para vocês. Eu consegui dar uma atenção para eles. O nosso tempo era super reduzido, porque eu sempre trabalhei fora, e eu sempre tive trabalhos em que eu tinha que me dedicar muito, intensamente. Então, não era um trabalho assim, 6 horas de trabalho, sabe? Não, eu saía às 6 da manhã de casa e chegava às 7:30 da noite e ainda assim fazia atividade física, fazia academia. Mas o que acontecia? Como é que eu conseguia envolver eles em tudo isso? Cada momento que eu estava dentro de casa com eles, eu envolvia eles na minha vida. Eu conversava com eles, independente da idade. Então, a gente não ficava assim dentro de casa, nós 4, e cada um fazendo as suas coisas. Claro, isso também acontecia, mas o normal não era. O normal era eu puxar eles para perto de mim. E aí, o que acontece quando a gente cria isso como um hábito? Aí é o grande segredo que eu falo para todo mundo. Quando a gente envolve os nossos filhos em tudo que a gente faz, é inevitável que a gente conversa com os filhos. Por exemplo, vai preparar um lanche, se o filho tá junto, independente da idade. Se ele é pitoquinho, ele não alcança nem na mesa, pede para ficar junto. Pede pro filho ficar junto. Vem aqui pertinho da mãe,
sabe? Eu era assim com os meus, eu era um grude nesse sentido, porque eu atraía eles para perto de mim. E nesse momento eu conversava sobre o lanche, eu conversava sobre o meu trabalho, eu conversava sobre como tu tá bonitinho, sei lá, qualquer coisa, sempre conversando. Então, assim, se o filho é muito nenê, que não sabe conversar e dialogar ainda, ele escuta o que a gente tá falando. Nem que seja cantar, eu cantava muito e eles cantavam comigo, a gente tinha um aparelhinho de som daqueles redondinhos que tem CD, sabe? CD e rádio. E antigamente tinha CD, rádio e toca-fita, né? E eu deixava na cozinha e perto, assim, da sala de jantar e sempre tinha uma música ali, entende? Então, assim, esse envolvimento com os filhos é o grande segredo pra gente conseguir usar todas as questões do cotidiano e da rotina para educar, porque qualquer coisa é motivo para educar, falar sobre integridade, falar sobre empatia, falar sobre respeito, falar sobre gentileza. Filho, pega aquilo ali pra mãe, coloca na mesa, ajeita isso aqui. Aí se vem um e não quero, sabe? Isso não é jeito de falar, né? O que a gente combinou? A gente não combinou aqui em casa que é legal a gente ser gentil. A mãe alguma vez já falou assim contigo? A mãe nunca falou assim contigo, então a mãe não quer que tu fale assim com ela. Tá bom? Tá combinado? Então isso já é... Quando o filho é mal criado, já é um motivo para educar, entende? Então, assim, quando a gente tem isso na cabeça, que a prioridade da nossa vida é educar, em qualquer momento que a gente estiver dentro de casa com o nosso filho, no mesmo ambiente, a gente pensa em voz alta e aproveita tudo isso para educar. Deixa eu ver aqui o que o Arthur escreveu. Sou muito crítica com os meus, não consigo administrar o trabalho, a casa e o bom humor. Bom humor é importante. Estou sempre cobrando se já fizeram as suas atividades. Arthur, tu deixou essa pergunta na caixinha, né, de perguntas. Então, eu tava pensando na resposta para te dar. Quando a gente critica muito, afasta, certo? A gente afasta a pessoa que tá perto da gente. Então, o que acontece? A gente precisa pensar que o nosso filho, ele tá aprendendo também. A gente também tá aprendendo a evoluir, certo? Independente da idade que a gente tem, né? A gente tá aprendendo a ser uma pessoa melhor. Então, a gente tem que aprender a ser menos crítico conosco, certo? Então, quando a gente é muito crítico com o nosso filho, a gente exige dele uma coisa que muitas vezes nós também não somos ainda, ou não fomos na idade dele. Então, o que acontece? Quando a gente cobra, que nem tu falou, né? Eu cobro muito, estou sempre cobrando para eles fazerem as atividades. É certo cobrar quando tu coloca uma rotina dentro de casa e uma organização dentro de casa. Porque imagina assim, se o teu filho é como se fosse o teu cliente, ou se a tua casa é como se fosse a tua empresa, que tu precisa ter uma gestão, no momento em que tu tem consciência do que tu quer, certo? Então tu tem um objetivo. Qual é o objetivo na minha casa? O meu objetivo, eu tinha muito claro desde que eu engravidei da Thaís, a minha mais velha, que eu queria ter uma casa alegre, eu queria ter um alto astral, eu queria ter eu queria que a minha casa fosse uma delícia para chegar do trabalho, entendeu? Então eu fiz de tudo para que isso se concretizasse. Por isso que eu escutava música, por isso que eu sempre fui uma pessoa de tentar falar palavras positivas, tentar amenizar. Eu não sou santa, quem me conhece sabe que eu não sou santa, sou uma pessoa difícil de lidar. Mas uma coisa que eu me reconheço é que eu sou alegre, eu sou sorridente, entendeu? E eu sou exigente também, muito exigente. Só que quando a gente exige e de uma maneira coerente, congruente, com legitimidade, eu fiz uma live esses dias, hoje é sexta, nem me lembro qual dia, mas falando sobre o autoritarismo e a autoridade.
Quando a gente age com autoritarismo, a gente inibe o filho, certo? Quando a gente age com autoridade, a gente age como um líder. Por isso que eu sempre comparo a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Podemos comparar os nossos filhos com o nosso cliente, podemos comparar a nossa casa com a nossa empresa. Então, quando a gente é muito autocrítica e quando a gente pratica o autoritarismo dentro de casa, a gente está inibindo os filhos, a gente está fazendo com que eles parem de dar opiniões, a gente está fazendo com que eles fiquem quietos e obedeçam obcecadamente. E não é isso que a gente quer, certo? A gente quer que os filhos participem, interagem. Claro que quando a gente dá uma ordem, quando a gente quer colocar uma rotina em casa, a gente quer colocar disciplina, uma organização, a gente não pode implorar para um filho ir tomar banho. A gente não pode implorar para um filho colocar a mesa, certo? A gente não pode implorar para o filho guardar os brinquedos. Meu Deus, né? Os cachorros estão mijando nos postes. Não é assim. Então a gente precisa agir com autoridade. Como é que é a atitude não autoritária, né? Mas impondo autoridade, impondo o teu poder de pai. Tem que mostrar hierarquia para o filho com coerência e com legitimidade. O que é isso? Quando a gente diz para o filho, tu tem que arrumar o teu quarto, certo? Tu já arrumou a tua cama? Como é que tá o teu roupeiro? O que acontece? Quando a gente tem legitimidade, a gente é congruente. Tudo que a gente fala é congruente com o que a gente pensa e com o que a gente faz, né? As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas expressões, nossos pensamentos são congruentes. Então, assim, eu arrumo a minha cama todos os dias de manhã. O meu roupeiro tá arrumado para eu cobrar do meu filho que seja arrumado. Quando ele é mal educado, quando ele é estúpido, quando ele não responde com educação, todas as vezes eu sou educada para o meu filho, sabe? Então isso é importante a gente perceber que é uma via de mão dupla. O que a gente faz volta pra gente. Os filhos são os espelhos dos pais. Então, no momento que tu tem a tua vida organizada, no momento em que tu tem uma consciência do que tu quer pra tua vida, sabe? Acorda de manhã, toma café, se arruma. Tem aula? Ah, tem aula. Então, não vai mais na escola? Tudo bem, não vai na escola, mas então vamos conversar com os filhos e vamos fazer o seguinte. Filho, agora é home office, todo mundo. Vocês nas aulas, o pai e a mãe aqui no escritório, então a gente vai se virar. O que acontece? Quando der 8 horas, tu vai estar pronto para aula, de dente escovado, teu quarto arrumado, a tua cama arrumada, e tu vai ter trocado de roupa, tu vai ter tirado o pijama, certo? Mas isso é impossível? Não é impossível, mas eu vou ser muito chato se eu pedir isso pro meu filho. Mas por que chato, gente? Pelo amor de Deus! Então a gente não consegue botar ordem numa criança, né? Então qual é a nossa função então? Esse filho, quando ele for morar sozinho, quando ele for um adolescente, ele vai mandar em todo mundo dentro de casa, ele vai ser desorganizado, ele vai fazer tudo de qualquer jeito. A gente precisa dar um norte pro nosso filho. E isso tudo a gente começa desde pequeno. Ah, mas agora o meu filho já tem 14, 15 anos, como é que eu vou fazer se ele não tem esse tipo de organização? Tudo bem, não se desespera. Pensa numa meta, pensa como que tá a relação hoje e como que eu quero que fique essa relação. Como que eu quero desenvolver o meu filho se hoje ele tá perdido de uma certa maneira, assim, no sentido de organização, no sentido de não faz nada direito, que nem o Arthur colocou aqui. Eu vou ler de novo. Sou muito crítico com os meus filhos, não consigo administrar o trabalho, a casa e o bom humor. Estou sempre cobrando se já fizeram as suas atividades. Quando a gente é muito crítico, é porque a gente se torna até rabugento. E aí tu falou ali do bom humor, né?
a gente precisa levar as coisas de uma maneira mais descontraída. Só que isso é complicado no sentido de como é que eu vou levar as coisas de uma maneira descontraída e eu vou exigir organização do meu filho, eu vou pedir para ele arrumar a cama, por quê? Porque, gente, tem hora da obrigação e tem hora do lazer. Tem hora de conversar e brincar, tem hora de trabalhar, tem hora de estudar, tem hora de arrumar a casa, tem hora de ajudar a mãe e o pai tirar as compras do carro do supermercado, tem hora de ajudar a lavar a louça, tem hora de ajudar a botar a mesa, tem hora de escolher qual é o filme que vamos ver na Netflix, tem hora de escolher se vai ser pipoca doce, se vai ser pipoca salgada, tudo tem hora, certo? Então, se a gente se doa para o nosso filho, se a gente olha no olho do nosso filho e tem isso como prioridade, tentar entrar no universo desse filho, se ele é bebê, se ele é adolescente, qualquer idade. Se a gente tem isso como prioridade e vem de dentro, a gente consegue passar para esse filho uma segurança, gente. A gente consegue passar um amor. Educar é demonstrar amor, sabe? Quando o filho ele tá tendo uma orientação, ele tá se sentindo amado. Porém, uma educação de um líder, não de uma pessoa autoritária, sabe? Então, essa é a diferença de autoridade para autoritarismo. Então, um líder, ele inspira. Um líder inspira o liderado. E ele acompanha, e ele chega do lado e pergunta: e aí, filho, tá conseguindo fazer o que a mãe pediu? Ai, mãe, não tô conseguindo, tá? Vamos ver qual é a tua dificuldade. Entendeu? Isso é chegar do lado e tá junto. Não é depois dar o tempo marcado e chegar, e aí fez? Brincadeira, tu não faz nada certo. Tu é brincadeira, eu sabia que não ia conseguir. Aí já começa a menosprezar a criança, sabe? Então, assim, a gente precisa identificar as habilidades naturais dos nossos filhos, supervalorizar essas habilidades naturais e digamos assim, os detalhes que precisam ser lapidados e corrigidos, a gente precisa salientar também, certo? Mas a gente não precisa enaltecer isso. A gente precisa conversar. E assim, quando a gente se coloca vulnerável com os filhos, a gente também tem coisas para lapidar na vida da gente, na personalidade da gente, no trabalho da gente. A gente sendo vulnerável com o filho, se mostrando vulnerável, esse filho vai ver que o pai e a mãe não são super-heróis, e isso vai gerar uma sensação neles de admiração, certo? Mas numa sensação tipo, meu pai é um ser humano também, a minha mãe é um ser humano também. Nossa, a mãe tá triste hoje, chegou do trabalho e tá triste, assim como eu chego do colégio triste, assim como o meu amiguinho faz uma coisa ruim pra mim e eu fico triste, minha mãe fica triste com uma amiga que não foi legal com ela. Eu falava essas coisas todas pros meus filhos, sabe? E as pessoas dizem, eu não tenho tempo pra conversar, eu não tenho tempo pra educar. É lógico, porque assim, a conversa não deve ser um evento com o filho. Vem sentar aqui agora, vamos conversar. Meu Deus, a criança Eu fazia isso, certo? Eu fazia com os meus filhos quando eu queria explicar uma coisa muito séria. Eu dizia, ó, vem aqui, todo mundo fica sentadinho que a mãe vai falar um negócio. Quando acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eles ficavam assim, entendeu? Eu era muito sargentão dentro de casa, só que eu era muito amorosa, muito sorridente. Eu ia colocar eles pra dormir, eu beijava, eu abraçava. Eu falo no passado porque ninguém mora mais comigo, entendeu? Meus filhos agora são adultos. Então a Laurinha foi morar na Alemanha agora em fevereiro e até fevereiro eu acordava ela, e eu tô apontando aqui porque a cama dela era aqui onde eu tô, o quarto dela virou meu escritório. Eu acordava a Laurinha com um beijo, gente. Eu cafungava no cangote dela. Bom dia, flor do dia. Puxa vida, 18 anos, entendeu? Amor, afeto, sabe? Carinho. A minha mãe fazia isso pra mim. A minha mãe preparava cafezinho, sabe? São gentilezas, são carinhos, sabe? Agora,
Não é sempre aquela coisa assim do pai e da mãe sempre preparar e chama o filho, tá tudo pronto e não envolve o filho em nada nunca, entende? São coisas muito sensitivas que eu tô falando aqui, que não é tão simples, né, de identificar, de fazer no dia a dia. Mas assim, eu vou falar pra vocês, eu tenho um canal do YouTube esse é o vídeo 43, é o episódio 43 da série Mães e Pais Expert. Eu convido vocês a darem uma espiada, entrem lá, se inscrevam. Toda vez que entra vídeo novo, vocês se acionar o sininho, vocês vão receber uma notificação. Porque tem todas essas minhas dicas, tem lá, entendeu? Não é assim, em uma live de 1 hora que eu vou conseguir falar todas as dicas. Mas a ideia é, quando a gente tem isso como prioridade, voltando ao assunto da live. Deixa eu fixar aqui o comentário do assunto da live. Peraí, pessoal. A live falando então do tema, eu não tenho tempo para educar o meu filho. Quando a gente coloca isso como prioridade, a gente respira fundo. Gente, o que eu tenho que abrir mão? O que eu tenho que renunciar? Eu me separei muito cedo, no sentido assim, meus filhos eram pequenininhos. Me divorciei do pai da Thaís e do Bruno, depois veio a Laurinha, logo ela era bebê, me separei do pai dela também. Então assim, eu era sozinha. Quando eles ficaram maiorzinhos, a gente fez guarda compartilhada. Uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. Mas isso, se não me engano, a Thaís já tinha 6, 7 anos. Antes disso, eles ficavam só comigo. O que acontecia? Eu, cheia de amigas, né? Cheia de amigas, tinha aniversário. Eu nunca vi mulherada para fazer mais aniversário nesse mundo. Tinha aniversário, me convidavam para ir pra praia fim de semana, me convidavam para tomar um chimarrão no Parcão, que é um lugar lindo aqui de Porto Alegre. Me convidavam para isso, me convidavam para aquilo. Quando eu não estava com os meus filhos, eu ia. Quando eu estava com os meus filhos, eu entrava aqui e saía aqui, porque era minha prioridade, entende? Eu não ficava distribuindo filho para eu poder sair com as minhas amigas. Tudo bem, eventualmente, por exemplo, antes de ter guarda compartilhada e coisa assim, já aconteceu, né? Da Laurinha ligar pro pai dela, pode ficar com a Laurinha, eu tenho um aniversário de uma amiga. Lógico, ok, porque o pai e a mãe, ao mesmo tempo que precisa renunciar também a algumas coisas para dar uma educação de qualidade pro filho, o pai e a mãe precisa ter uma vida pessoal, certo? Então, assim, quando eu pensava em fazer academia, gente, eu já tive críticas. Eu lembro, tinha épocas assim que o Bruno, se não me engano, tinha 10 anos e, por exemplo, assim, a Laurinha com o pai dela, a Thaís com o pai dela e o Bruno em casa me esperando e eu na academia, sabe? Eu já tive críticas. Eu acho que tu não deve ir na academia, eu acho que tu deve ir direto pra casa. Não, só um pouquinho, vamos conversar agora uma coisa. Quando eu chego em casa, eu preparo a janta para eles, eu converso com eles, eu pergunto o que eles estudaram, como é que foi a escola, como é que foi a aulinha de futebol, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Eu falo do meu trabalho, dos meus clientes, eu falo de tudo que aconteceu e a gente troca informações, a gente troca estímulos. Eu tô dando uma educação de qualidade. Agora, eu não vou me anular para só educar meu filho. Então, veja bem, o assunto eu não tenho tempo para educar o meu filho. Aí a Kátia tá falando, poxa, eu tenho que pensar nela também e tal, mas como é que eu vou fazer? É saber dosar, né? É saber, em primeiro lugar, o momento que tu estiver com teu filho, se esse momento for de muita intensidade, esse filho vai se sentir muito amado. Os filhos chegam a parar de fazer birra, os filhos chegam a parar de fazer manha, quando o pai e a mãe começam a agir dessa forma. Eu tenho relatos assim de amigas e de pessoas que eu já ajudei com as minhas mentorias e depoimentos assim, Kátia, essa birra toda da minha filha era manha,
porque ela queria mais atenção minha. Então, assim, filha, a mãe agora precisa trabalhar, mas quando a mãe terminar esse trabalho, a gente vai fazer tal coisa que tu adora. Pode ser, mãe. Então, a criança não tem noção de tempo, né? Dependendo da idade é complicado. Mas assim, quando tu promete uma atenção especial, né? E explica, agora a mãe tá numa reunião, agora a mãe tá assim, agora a mãe tá assado. Mas hoje de noite eu não vou fazer nada, eu vou ficar só com vocês. Lá em casa a gente fazia o cafofo, sabe o que é o cafofo? A gente pegava uns 3 acolchoados e colocava no chão da sala, assim, enchia de almofada e eles ficavam pulando, gente, do sofá nas almofadas. Eu não sei como é que eu não enlouqueci com essas 3 crianças dentro de casa. Mas assim, eles pediam, mãe, vamos fazer o cafofo, entendeu? Por quê? Eu chegava em casa, eu largava o celular, eu largava o computador, eu largava e eu ficava com eles, sabe? Então assim, a gente chega cansado, sim. A gente tem vontade de ler um livro? Tem. A gente tem vontade de tomar banho e dormir? Tem. Mas, gente, os filhos não pediram para nascer, certo? Os filhos não pediram para nascer, então a gente precisa ter autorresponsabilidade e pensar que todos os dias da nossa vida a gente precisa se envolver com os nossos filhos, se eles estão com a gente ou não. É muito difícil eu ficar um dia sem falar com os meus filhos. Eu tinha um certo receio quando a minha filha disse que ia morar na Alemanha com o pai dela e com a madrasta. Eu tinha um certo receio de perder a intimidade, de perder a proximidade. Mas eu criei eles para o mundo, certo? Então chegou a hora H. Chegou a hora H. E ela sempre quis morar na Europa. Ela sempre quis morar num país desenvolvido. Ela sempre falou, eu botava isso na cabeça deles, entendeu? Então assim, a gente cria para o mundo. A gente quer que eles façam uma boa universidade, a gente quer que eles sejam empreendedores, a gente quer que eles tenham sucesso. E aí, quando eles saem de casa, aí a gente fica apavorado. Não. Então, o que eu pensei? Eu vou ter que ser mais inteligente. Eu vou ter que usar... Primeiro eu abri o jogo com ela e eu disse, filha, quando tu for pra lá, vamos procurar não perder a nossa ligação, o nosso vínculo. Vamos procurar conversar, que nem a gente conversava antes. Tem um fuso horário danado, é complicado, sabe? Mas assim, imagina, o Bruno, a Thaís e a Laura não estão mais aqui comigo. Então, por exemplo, se tem aí agora alguém me vendo que é mãe ou pai separados, esse é um desafio, certo? É um desafio, porque o filho não vai estar sempre com a gente, certo? Só que o que acontece? A gente precisa usar e abusar dos artifícios da tecnologia. E aí eu tenho vários vídeos, tem um vídeo que eu gravei que eu disse assim, o seu filho não larga o celular, então eu vou te dar uma dica, você precisa ser mais interessante do que o celular dele. Nossa, isso é muito difícil, né, gente? Mas aí nesse vídeo eu dou umas dicas, sabe? Tipo assim, de tentar entrar no universo do filho, chegar do lado, sentar. Se ele gosta de ver uma série, por exemplo, tenta ver a série que ele gosta e conversar sobre aquela série que ele gosta, né? E tenta entrar no universo dele. Isso vai dar uma proximidade, sabe? Porque aí a gente vai perder aquela aparência, aquela máscara, aquele rótulo de rabugento. Eu só educo. Ai, passa o tempo todo na casa da mãe, daí quando vem aqui comigo eu só vou educar. Não, sabe? Não precisa ser só isso. Mas é que o tempo é tão curto que se tá com o filho, com a filha e não educa, poxa vida, daí também não faz nada, nem, sabe? Então, a gente precisa ter um envolvimento contínuo, sabe? Ter um envolvimento contínuo. É chato, pode ser até chato, sabe? Os meus filhos falam que eu palestro muito. Mãe, tu palestra. Mas se eu não palestrasse do jeito que eu sempre palestrei, eles não seriam as pessoas especiais que eles são hoje. Porque assim, dentro de casa, eu sempre procurei falar com eles e considerar eles como pessoas,
como seres humanos. Muitas vezes eu considerei eles mais maduros do que a idade cronológica deles, certo? Então, assim, isso fez com que eles se sentissem parte integrante da família e parte importante. Quer ver uma coisa que eu incluía muito eles? Quando chegava a época de férias, eu perguntava: onde é que vocês querem ir nessas férias? Ai, mãe, vamos assim, vamos assado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente conversava junto, sabe? Eu não determinava: olha, essas férias nós vamos para tal lugar. E aí eu descobria que na casa dos pais eles nunca tinham sido consultados. Nunca, entende? Eu sempre percebi que na casa dos pais, os pais não envolviam eles nas decisões da família, entende? Então, isso era uma coisa assim que eu pensava: poxa, que pena. Só que a gente não tem controle, né, sobre o que acontece na outra casa. A gente tem controle do que acontece aqui, né? Então, assim, a nossa casa é o nosso universo. Nós temos total controle sobre o que acontece na nossa casa. A gente tem controle do que a gente coloca nos nossos armários para os nossos filhos se alimentarem. A gente tem controle do que a gente deixa eles verem na TV. Ah, mas ele pode ligar um canal e eu não vou saber o que ele vai ver. Ele pode ficar no celular e pode ficar jogando jogos de violência. Aí é o caso de conversar. Aí é o caso de ter limite, certo? Filho, olha só, vou te falar uma coisa muito séria. Tu tá exagerando no jogo. Ai, mãe, que saco. Não, já não é fala que saco. Eu nunca deixei o filho falar assim comigo. Então, só que assim, as pessoas acham tudo isso muito comum, sabe? E não é, gente. A gente precisa mostrar pro filho que a gente tá ali se doando por inteiro. A gente quer que ele seja uma pessoa do bem, uma pessoa legal, uma pessoa alegre. A gente quer dar de tudo para esse filho. Mas a gente também precisa mostrar para eles que tem um momento do dever, um momento do lazer, um momento da obrigação, entende? E os exageros não fazem bem. Então, se o pai não tem argumento suficiente para convencer o filho de que o que o filho está fazendo não é certo, esse pai precisa estudar, esse pai precisa ler, esse pai precisa pedir ajuda. Então, pedir ajuda, gente, é muito nobre. E pedir ajuda de alguém que já tenha conseguido o que a gente quer conseguir é muito inteligente. Então, a gente tem que cuidar muito quais são as nossas fontes de informação, certo? Então, a gente precisa cuidar muito aonde a gente vai se orientar. Porque, afinal de contas, os nossos filhos não nasceram com manual de instruções e cada um é diferente do outro, certo? E o que acontece? Eu tinha 3 lá em casa, um diferente do outro. Eu falo lá em casa porque quando eles eram pitoquinhos eu não morava nessa casa, né? Nessa casa quem morou comigo foi só a Laura e o Bruno, por um tempo assim, menos tempo do que antes, né? Então quando eu falo lá em casa é por causa disso. E eles são diferentes até hoje e a gente aprendeu a se respeitar cada um do nosso jeito. Olha uma coisa que acontecia, quando a gente morava todo mundo junto e a gente ia para a escola de manhã, eu ia para o meu trabalho, era uma cidade de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e eu deixava os meus filhos na escola e que era caminho. Uma era em Canoas, na cidade do lado, e outra era em Esteio. Então eu fazia uma turnê assim, distribuindo filhos, certo? A Thaisa, minha filha, era garota enxaqueca. Então assim, a gente precisava pisar em ovos com ela, porque se ela perdesse o bom humor, era um inferno, todo mundo ficava mal-humorado. Então assim, chegou uma hora que eu disse pra ela: eu vou falar uma coisa pra ti. Todos os dias de manhã eu acordo com bom humor, eu acordo vocês com um beijo, eu faço café pra vocês, a gente toma café junto, a gente conversa numa boa e a gente vai pra escola, eu vou pro trabalho. E tu tá sempre inventando uma coisa pra deixar todo mundo com mau humor. Então isso começou a virar uma rotina. Quando eu percebi, eu tava chegando no meu trabalho nervosa, sabe? Chegou uma hora que eu disse: chega, se tu não mudar esse teu jeito, tu vai caminhando pra escola. Se tu não mudar esse teu jeito... E outra, aqui no meu carro não entra gente mal-humorada. Então, tinha horas, sabe, que eu tinha que me impor.
entende? Eu tinha que me impor porque uma jovem parecia uma velha rabugenta, tu entendeu? Então, assim, quando a gente conversa, expressa o que a gente quer, quando a gente tem clareza do que a gente quer, de como a gente quer conduzir, é mais fácil, sabe? Então, assim, conversando com eles e usando o pouco tempo que a gente tem para educar, para saber o que eles pensam, saber o que eles sentem de tudo, esse é o segredo, sabe? E a organização, por exemplo, assim, final de semana, o que vão fazer de legal final de semana? Meu filho não quer nunca fazer nada de legal porque ele tá sempre socado no quarto com o celular, a minha filha tá com as amiguinhas, enfim. É que agora a época de quarentena é tudo diferente, né? Mas assim, tem que ter também a recompensa, certo? Tem que ter a disciplina, a organização e a recompensa, sabe? E no meio de tudo isso, o exemplo. Então, por exemplo, quando a gente se olha e se analisa, eu tô uma pessoa amarga, eu tô uma pessoa mal-humorada, eu tô uma pessoa que só cobra. Peraí, para tudo. Deixa eu me olhar, deixa eu me analisar e deixa eu ver o que eu tenho que arrumar aqui dentro, porque eu não vou conseguir passar uma coisa legal pro meu filho, eu não vou conseguir arranjar tempo para educar ele se eu tiver com essa confusão mental, entendeu? Então, assim, eu preparei um material, preparei um curso com início, meio e fim, sabe? Para que o pai e a mãe analise aonde ele quer chegar, qual tipo de criação ele quer dar para o filho, como ele quer conduzir essa educação. E aí é mais fácil, quando a gente consegue identificar isso, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser corrigido, aonde eu preciso fazer esse tempo vingar. Tipo assim, eu tenho que arranjar tempo. O que eu vou mudar na minha rotina para arranjar tempo com meu filho? Em algum momento do dia vai ter contato com o filho. Aí então esse contato precisa ser muito intenso, precisa ser olho no olho mesmo, né? Então esse é um dos segredos que eu diria assim, infalíveis. Porque quando a gente começa a dar qualidade nesse momento, a gente começa a entender o que o filho pensa, a gente começa a ver o que ele sente sobre as coisas, o que ele pensa dos amiguinhos, enfim, sabe? E então eu penso que essa prioridade da educação dos filhos, a gente colocando muito amor nessa função, nesse dom de ser pai e mãe, a gente pensando nisso com muito amor e com muita doação, a gente consegue. Porque assim, Deus está lá em cima e Deus conduz a gente, sabe? Como é que eu posso dizer? Existem métodos, existem técnicas de como chegar, se o filho não quer conversar, se o filho faz tudo errado, tem um monte de técnicas e dicas aí que eu posso falar para vocês. Mas assim, quando a gente tem amor no coração e quando a gente tem uma intenção de acertar, o universo conspira a favor, sabe? E quando a gente expressa isso de uma maneira clara, com clareza de ideias, o filho acaba entendendo. Se a gente não consegue se expressar, a gente precisa pensar uma maneira diferente de expressar. A gente precisa pensar em algum artifício de se comunicar com o filho, ou é vendo um filme, ou é brincando no chão com um Lego, com quebra-cabeças, ou é jogando bola, ou é brincando de boneca, ou é qualquer coisa, sabe? Então, assim, quando a gente põe isso como prioridade, eu acho que tudo acaba se encaixando, né? Eu acho também que procurar ajuda de alguém que possa orientar, de alguém que possa olhar de fora e dar uma orientação mais técnica, digamos assim, eu acho que é inteligente. Porque o que acontece? Quando a gente está aqui, todo mundo que está aqui me olhando, por exemplo, tem a intenção de melhorar alguma coisa, certo? Quando a gente identifica isso,
se a gente não vai a fundo, a gente deixa isso morrer, né? A gente deixa passar, identificou o problema e não correu atrás para resolver o problema. Então, quando a gente identifica, ó, isso aqui eu tenho que arrumar na minha vida, eu tenho que dar uma educação mais legal pro meu filho. Então, faz isso uma prioridade. Busca conhecimento, estuda sobre o assunto, se dedica, coloca um bilhete, sabe? Eu tenho que dar bom dia pro meu filho, eu tenho que dar um abraço apertado todo dia do meu filho, eu tenho que dar boa noite, eu tenho que ir insistindo pro meu filho ter disciplina, ter organização, eu tenho que insistir pro meu filho se desenvolver, eu tenho que insistir, é uma repetição, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, e eu me coloco à disposição, assim, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu anotei pra falar, tantas coisas que eu acabei não falando, porque o assunto foi indo para um outro lugar, é sempre assim que acontece, né? Aqui eu falei, o que nós precisamos dizer não? Antes eu tava falando, né, de deixar de passear, disso e daquilo. Quando a gente diz não pra uma coisa, a gente diz sim pra outra, né? Isso é meio clichê. Mas assim, no momento que a gente diz não pra um programa de TV que não vai agregar nada a olhar com o filho, a gente tá dizendo sim pra aquela relação. No momento que a gente diz não pra uma coisa pra si, a gente está dizendo sim pro filho, só que a gente precisa cuidar. Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa e também não faz com o filho. Então, tem tudo isso que a gente precisa se analisar. Então, assim, é muito particular de cada rotina, de cada dia a dia, de cada vida, né? É muito peculiar, é muito particular. E por isso que eu sempre digo assim que se tiver em mente ter um convívio muito próximo, mas próximo mesmo, de chamar o filho junto pra tudo, assim, sabe? Tudo. Filho, vem cá fazer isso, filho, vem cá fazer aquilo. Tipo, um saco. Daqui a pouco o filho já vai estar... Eu vivia colada na minha mãe. Eu vivia colada na minha mãe, sabe? Aprendi a passar roupa com a minha mãe, aprendi a cozinhar com a minha mãe, aprendi... Ela pensava em voz alta e eu escutava os pensamentos todos dela. E eu copiei muito isso dela. O meu pai já era super quieto, assim. Mas o meu pai era muito sábio. Quando eu conversava com ele, eu amava, porque ele era muito inteligente. E a minha mãe era aquela coisa de estar grudada, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar mocinha, eu ajudava ela a limpar a casa, eu ajudava ela... Tinha um dia que eu aspirava... Era casa com carpete naquela época, né? Eu aspirava os quartos e ela aspirava as salas. E tinha um dia que limpava banheiro terças e quintas. Quer dizer, a gente coloca isso nos nossos filhos, a gente coloca essas atividades para os nossos filhos fazer. Eu colocava para os meus filhos. Os meus filhos tiravam lixo, os meus filhos... sempre tive casa com pátio, cachorro, então tinha que limpar os cocôs do cachorro, tinha que dar ração. Aí para dar ração, não é só botar ração, tinha que lavar o pote, tinha que lavar o balde d'água. E era balde porque a gente tinha dog alemão, uns cachorros assim gigantes dinamarquês, né? Parecia um cavalo dentro de casa correndo. Não era potinho de água, era um balde de água, então tinha que lavar, tinha que... Tudo isso. Então assim... A gente identificava quem gostava mais do que. E aí eu deixava aquele filho fazer aquilo que ele gostava mais, certo? E aí acaba sendo natural, assim, éramos em 4 dentro de casa, certo? E as coisas vão fluindo naturalmente, sabe? Ano retrasado, eu acho que foi ano retrasado, eu tirei férias com eles, alugamos uma casa e ficamos uns 10 dias. A mesma coisa, a gente acabou identificando o que cada um gostava mais de fazer. Eu, que sou meio neurótica, assim, para deixar a pia limpa para fazer café da manhã, eu me encarregava em lavar a louça de noite antes de dormir e deixava a cozinha organizada, porque eu gosto de acordar cedo de manhã e fazer um café escutando música. Eu curto muito café da manhã, então eu ficava com a louça, certo? E aí tinha quem varria o chão, tinha quem limpava o banheiro, tinha quem fazia isso, fazia aquilo. Então, assim, cada um tem uma habilidade natural. Cada filho tem uma habilidade natural, certo? Não tem aquela história de um peixe nunca vai ser bom subindo em árvore, né? Então, assim, a gente precisa identificar a habilidade de cada filho, o gosto de cada filho. E para identificar isso, só conversando, só interagindo.
E conversando não é perguntar, conversar no dia a dia, na rotina, sabe? Com as coisas corriqueiras, dando exemplo. Quando a gente faz primeiro, a gente incentiva que o filho faça também, sabe? Quantas coisas assim que meus filhos estão até pegando o hábito agora, né? Que antes de ontem, a minha filha Thaís veio aqui em casa e eu disse, e ela, ai mãe, eu sou agitada e tal. Filha, por que tu não experimenta meditar? Porque eles ainda não estão firmes na meditação. Tem uns 2 anos que eu comecei a querer meditar, e esse ano foi o ano assim que eu realmente tornei isso um hábito na minha vida, assim, praticamente todos os dias eu medito e me fez tão bem. E eu tenho um sonho, assim, que eles meditem, sabe? Só que eu não posso empurrar a boca abaixo, né? Tem que ser sutil o negócio. E eles vendo, eu meditando e eu comentando, isso me fez bem. A meditação fez com que eu contasse até 10 na hora de reagir diante de qualquer coisa, sabe? Com eles ou com qualquer pessoa. A meditação fez eu me centrar e pensar, por que eu tô nervosa com isso? Eu tenho controle sobre isso. Hoje eu tive que meditar no meio do dia, assim, porque normalmente eu medito ou de manhã ou de noite, mas com um problema muito sério que eu não tenho controle nenhum. Eu tive que parar, meditar. E fiquei ali uns minutos respirando, sabe? Botei uma musiquinha e relaxei, porque se não tem solução, solucionado está, certo? Então, quando a gente identifica as características de cada um, é muito mais fácil se relacionar. E aí, cada tempo, cada momento é precioso. Então, o pouco tempo do dia a dia que a gente tem, voltando ao assunto, né, do tema da live, o pouco tempo que a gente tem se torna um tempo tão precioso que, se ele for pouquinho, todos os dias um pouquinho, que nem foi na minha vida toda, porque eu sempre trabalhei fora, eu não me lembro, assim, licença maternidade era períodos que eu ficava em casa, né? 3 vezes da minha vida eu fiquei em casa, senão eu nunca fiquei em casa. Agora no home office, de 2014 pra cá, eu comecei a intensificar o home office na minha vida, né? Mas mais foi de 2016 pra cá, na verdade, 2017, que daí eu já tava implementando bastante home office na minha vida, sabe? Mas antes disso eu sempre cheguei em casa de noite. E como vai? E chegar de noite não significa chegar de noite e tô pronta. Significa ter que, muitas vezes, chegar em casa e ter que sair para ir no super, certo? Ou ter que vir já do supermercado com o carro cheio de compras, chegar em casa, ter que guardar nos armários, ter que... Não é assim a vida da gente? Então, assim, quando os filhos são pequenos, não sei se vocês lembram na época que tinha escolinha, mas tem que olhar a mochilinha, aí tem recado das tias, aí tem que preparar a mochilinha para o dia seguinte, tem que preparar as roupinhas, se tem remédio, se tem horário de remédio, se tá... Enfim, é muita coisa. E tem o nosso trabalho, tem as nossas preocupações, e tem... A gente precisa tomar banho, né? A gente precisa jantar, a gente precisa... Meu Deus! Só que o que acontece? Quando a gente tem amor no coração e boa vontade, força de vontade, e a gente pensa que os filhos não pediram para nascer, eu acho que tudo fica mais alegre, tudo fica mais leve, sabe? Não é fácil. Eu não tô aqui para dizer que é fácil. Eu tô aqui para dizer que é simples. O simples é difícil, né? O simples é difícil. Tem até uma frase do Steve Jobs, que eu vou anotar no meu mural essa frase, que é muito boa. Tipo assim, até chegar no simples, deu muito trabalho. Precisou, tipo assim, ter uma gestão muito bem elaborada para chegar no simples, para coisa andar sozinha, para coisa virar hábito. Porque assim, quando a gente quer ter organização em alguma coisa, a gente implementa uma disciplina. Essa disciplina a gente faz com que ela vire uma rotina. Quando essa rotina é feita, todo dia, ela vira um hábito. E se é uma coisa que a gente quer, que a gente deseja, que a gente tem noção que vai trazer um resultado bom pra gente, esse hábito se torna uma delícia de fazer.
né? Assim como a gente dirige, liga o pisca, olha no retrovisor, pisa no freio e cuida dos carros em volta. Meu Deus, quando a gente quer aprender a dirigir é tanta coisa, não é? Vocês lembram? A gente pensa, eu não vou conseguir, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo, né? Mas educar o filho é assim também. Só que a gente precisa ter em mente o que a gente quer, para onde a gente quer levar esse filho. Então, assim, a gente não pode levar alguém para algum lugar que a gente não esteja. Então a gente precisa trazer o filho para onde a gente está. E aonde a gente está? Numa confusão, a nossa cabeça está uma confusão, a nossa vida está uma confusão. Se tiver, a gente precisa arrumar a casa. E não quer dizer que a gente pare de educar o filho para arrumar a casa. Quer dizer que a gente abre o jogo e diz, filho, agora o pai está pensando, a mãe está pensando em fazer umas coisas diferentes aqui em casa. Vamos olhar menos televisão, vamos falar palavras positivas, vamos tentar se alimentar de uma maneira mais saudável, vamos fazer uma atividade física. O pai e a mãe aqui tá pensando coisas assim pra gente ter um futuro melhor, pra gente ter mais saúde, enfim, e eu quero saber se tu topa, vamos fazer junto. Abrir o jogo, clareza de ideias, sabe? Esse filho vai pensar, poxa, meu pai tá querendo melhorar, tá querendo evoluir. Filho, o pai quer se relacionar melhor contigo. Agora, se é uma criança, se é um nenê, não tem como conversar assim, né? O negócio é o exemplo, é fazer, assim, seja o mundo que você quer ter, né? Comece dentro de casa, a começar em mim. Então, esse é o meu recado para vocês hoje. Agradeço quem me escutou até aqui e eu tô à disposição. Quem precisar de alguma ajuda, pode me chamar do direct, certo? Recomendo assistir meus vídeos no YouTube. Tem vários assuntos. Tem assunto para filho que tá sempre no celular, tem muitos assuntos. Coloca na lupa o assunto birra, isso e aquilo, e escreve Kátia Ebert do lado, que daí aparece todos os meus vídeos. Eu tenho uma playlist de 43. Hoje é o vídeo 43. Muito legal te ouvir. Adriane, tu tava na live do Tadashi ontem, né? Que live maravilhosa, ele e a esposa. Adriane, obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Eu te mandei uma mensagem de noite, né? E eu tô muito feliz que tu tá aqui. Eu tenho que botar óculos nessa velhinha. Obrigada. Foi muito construtivo. Imagina, depois me conta, eu quero saber a idade dos teus filhos, me conta tudo. Eu acho que eu tenho aqui 2 minutos para encerrar a live. Então, é isso, gente. Foi um prazer. Deixa eu botar o óculos de novo. Adorei. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.